Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Ricardo aqui do EBD Notícias e hoje eu quero falar sobre um vídeo que eu recebi e eu não ia comentar, mas como, né, a gente sempre aqui atende os pedidos, né? Então nós vamos falar sobre esse assunto, pois esse vídeo aí acabou viralizando e tornando aí um assunto para nós estarmos falando sobre ele. Nós vamos falar sobre um jovem aí que posta um vídeo na internet falando que ele foi disciplinado, foi é, cortado dos membros da igreja, cortado ali da igreja porque 4 meses ele está sem dizimar. Nós vamos falar sobre esse assunto daqui a pouquinho, depois de você ver aí o testemunho dele, e nós vamos dar a nossa opinião a respeito da questão do dízimo. Será que o dízimo é uma obrigação ou será que o dízimo é uma questão de gratidão a Deus? Amém? Gente, eu fui convidado pelo pastor Samuel a não participar mais da igreja. Não sou mais membro da igreja, gente. Eu fui excluído da igreja. Só porque eu tô com 4 meses que não tô dando mais o dízimo e nem a oferta. O pastor Samuel falou que eu sou obrigado a dar o dízimo porque a igreja tem custo. Tem que pagar luz, tem que pagar água, pagar os músicos, trocar o banco e etc. Desde a última vez que eu dei uma oferta para o pastor Valmir ir para o monte orar por mim, eu estava precisando de uma oração, e eu descobri que foi para a praia. De lá para cá, eu nunca mais eu dei o dízimo e nem dei a oferta. E o pastor Samuel me chamou para a gente conversar e falou para mim que eu estou excluído da sua igreja, porque a igreja tem custo. E fui jogado fora. Opa, estamos de volta. Nós vamos falar aqui sobre esse assunto. Nós recebemos este vídeo, esse rapaz, né, que supostamente aí foi, bem dizer, expulso da igreja por fazer mais ou menos 4 meses que ele não contribuía ou parou de dizimar. E assim, segundo ele, a Assembleia de Deus, o Ministério do Madureira, na responsabilidade do pastor Samuel, né, ele foi cortado, foi tirado aí do rol de membro da igreja por ele não estar dizimando e nem ofertando. Agora, gente, por que que isso acontece? Qual é o sentido dessas aberrações acontecer dentro da igreja? Será que isso é aprovado pela Bíblia? A Bíblia aprova a respeito de você obrigar as pessoas a dizimar e ofertar? Há uma obrigatoriedade? Alguns vão ler Malaquias 3:10 falando sobre isso. Mas o que que nós vamos entender? O que que a Bíblia fala a respeito disso? Antes de eu continuar aqui, de eu falar, né, a respeito, eu peço aí que você deixe o seu likezinho, você que gosta dos nossos conteúdos, compartilhe, comente. Se você acha que o dízimo ele é obrigatório, comente aí. Se você acha que o dízimo ele é uma questão de fé ou uma questão de gratidão, deixe o seu comentário, tá bom? Se você quiser nos abençoar, clique aí no coraçãozinho, né? Contribua. Se você puder também, compartilhe os nossos vídeos, deixe o seu likezinho, se inscreve no canal e vamos lá para o vídeo, beleza? Então, gente, olha só, um rapaz, ele fez algumas críticas aí ao Ministério do Brás, né? Ministério do Madureira, que ele, enquanto ele estava dizimando, enquanto ele estava dando dízimo, enquanto ele era dizimista na igreja, ele estava tranquilo, estava tudo bem. Ele parou de dizimar, ficou mais ou menos 4 meses sem poder dizimar. Aí não sei se ele não estava mais trabalhando ou se ele tomou alguma decisão a respeito de não dizimar. Ele foi expulso, bem dizer, segundo a informação que ele está passando. Tá? Não estou aqui, pelo amor de Deus, difamando a igreja, não estou aqui, até porque nós somos evangélicos, somos cristãos, fazemos parte de uma igreja. Nós temos aqui um conhecimento dentro do assunto do que é doutrinário, do que é um costume, né? Nós sabemos que existe a organização, a igreja como uma organização, ela depende. A igreja vive dos dízimos e das ofertas, né? O governo ele vive das contribuições, né? Dos impostos. E assim a igreja também ela vive aí dos dízimos e das ofertas. Mas
por que nós colocarmos os dízimos e as ofertas como imposição? Sendo que a Bíblia ela não coloca os dízimos e as ofertas como imposição, mas sim como uma obra de fé. Uma obra de fé e voluntariedade. Dizimar não é uma questão de obrigação, tá? A questão dos dízimos e das ofertas é uma questão de fé. Então, esse jovem, não sei se por motivo de estar desempregado ou se ele discordou de alguma coisa, ele parou de dizimar. Então, e aí ele coloca aqui que ele foi disciplinado, ele foi expulso da igreja porque ele não estava mais dando dízimo. Agora, gente, claro, nós estamos aqui trazendo uma informação e comentando aqui os fatos. Se caso isso for uma fake news ou até mesmo uma mentira, a igreja pode estar entrando em contato com com o nosso canal aqui, esclarecendo. Abrimos aqui a oportunidade para esclarecer, para dizer o que de fato aconteceu. Lógico, não existe base, gente. Não existe base para um questionamento a respeito de uma obrigatoriedade, porque não é um obrigado. Dizimar e ofertar, você não é um empregado da igreja, ou a igreja não é sua. Você não é dono da igreja, nem a igreja é dono de você. Então você não é obrigado a fazer nada. Você faz por voluntariedade e por amor. A obra de Deus é assim. Ela é feita por amor, não por obrigatoriedade. Agora, o que aconteceu de fato com esse rapaz, né, é uma incógnita. Se de fato isso aconteceu, ou se não, eu acredito que pode ser esclarecido. Mas vamos lá. Agora, o que a Bíblia diz a respeito da questão das ofertas? Primeiro, Malaquias 3:10, que é o texto de praxe, de todos os líderes, igrejas, pastores, eles falam que ali, o texto ali de Malaquias 3:10 está falando para a igreja de hoje, mas na verdade não está. Está falando para a nação de Israel naquele período, aquele período antes ali de tudo acontecer, Antes da implantação da igreja, antes de Jesus vir, já estava sendo dito ali, a respeito de que a nação de Israel, ela precisava manter a casa de Deus. Era o povo que mantinha a casa de Deus naquela época, até porque Israel, eles eram uma nação, ele era um povo que era mantido ou até mesmo direcionado ao templo. Então, era como que se o governo daquele povo, o governo daquela época fosse sacerdote, os levitas, o templo era governado pelo próprio povo. Lógico que existia o rei, depois foi implantado o reino, aí depois eles começaram a pagar impostos para o reino, mas eles continuavam ali mantendo o templo, porque era lei, do povo de Israel. Agora, o que Malaquias ele fala? Ele fala no período que o povo estava mais na corrupção, estava vivendo numa corrupção, Então, ali você vê que os líderes maiores, os sacerdotes, eles estavam literalmente usurpando o dinheiro do templo, aqueles valores, ou se não eram valores, eram alimentos que eram ofertados ali no templo. E o que acontece? Eles estavam literalmente tirando, levando de fato os valores. Então Deus, ele cobra aqueles líderes que estavam de fato roubando a Deus. Roubarás o homem a Deus? Em que me roubais? Nos dízimos e nas ofertas. Então eles estavam literalmente roubando ali o templo, a casa de Deus. Então Deus corrige aqueles líderes que estavam roubando. Não somente os líderes, mas eles induziam também o povo a roubar. Agora, passando isso já no Novo Testamento, o que a Bíblia fala a respeito dos dízimos e das ofertas? 2 Coríntios, melhor dizendo, capítulo 9, verso 7, vai falar sobre cada um contribua segundo o propósito do coração. Ali ele está falando sobre contribuir voluntariamente, aquilo que você propôs no coração. Por quê? Porque já havia uma implantação de um governo,
o povo de Israel já não estava mais sendo direcionado pelo próprio governo de Israel, eles estavam agora sendo direcionado pelo próprio Império Romano. Era o Império Romano que comandava a província, aquela província de Israel. Então não era Israel que automaticamente tinha, lógico que existia as contribuições para sinagogas e tal, mas não era igual já no Antigo Testamento, já tinha mudado as leis, já tinha mudado algumas formas de governo daquela época, tá? Então era isso que estava acontecendo ali no Novo Testamento. Mas quando implanta a igreja, quando começa a implantar a igreja, nós vemos já em Atos, do capítulo 2, nós vemos ali um partir do pão, uma comunhão, eles pegando seus bens e entregando aos pés dos apóstolos para que houvessem ali uma distribuição entre eles, para que todos, porque eles estavam passando por falta de alimento, eles estavam passando por, né, uma seca, uma fome ali. Então eles vendiam tudo que eles tinham, porque eles aguardavam Jesus, que Jesus viesse. Então eles vendiam tudo que tinha e eles distribuíam. Aqueles que tinham posses, que tinham muitas terras, que tinham muitas riquezas, eles pegavam e distribuíam para distribuir para o povo, para alimentar o povo. Agora, o que nós vemos hoje? O que está acontecendo nos dias de hoje? Hoje, as instituições já se tornaram ricas, milionárias. Muitas instituições hoje se tornaram milionárias, já não precisam mais, já conseguem se manter com seus próprios negócios. Tem igrejas hoje que são empresas, que têm não somente a igreja como a sua fonte de renda, mas tem livrarias, tem gravadoras, editoras, tem outros tipos de empresas voltadas para aquele ramo. Então, gente, marketing e todas as áreas. Hoje a igreja ela virou uma instituição empresarial. Então, hoje a igreja pode se manter não só com os dízimos, pelos dízimos das pessoas, mas ela pode se manter pelo seu próprio trabalho. Hoje a igreja virou uma forma empresarial de tratar ali a instituição. Então, aí você diz, a igreja hoje ela é o quê? Ela é uma instituição sem fins lucrativos ou ela é uma empresa com fins lucrativos? Então, deixo aí a pergunta para você responder. Nós somos obrigados, segundo a Bíblia, ou nós somos voluntários em fazer a obra de Deus? O melhor a ser feito é você ver. A Bíblia diz sobre isso. Você ver alguém passando necessidade, você pegar e dar de comer. Tive fome, deste-me de comer. Tive sede, deste-me de beber. Mas, Senhor, quando eu fiz isso? Quando você viu um desses pequenininhos passando necessidade, você foi lá e alimentou. Agora, fique aí na sua consciência. Dizimar e ofertar a uma igreja é uma obrigação ou é uma questão voluntária? Amém? Que Deus abençoe e que nós possamos acordar e estudar um pouquinho mais a palavra de Deus. Fiquem com Deus e até a próxima.